que é o seu café da manhã? Tem pão, tem bolo, tem pão de queijo, um deles ou todos eles à mesa? É bom, né? Mas que tal variar um bocadinho o tipo de carboidrato logo no começo do dia? Eu estou recebendo hoje a nutricionista comportamental Analícia Morum com a gente nessa mesa que dá água na boca, né, Analícia? Dá água na boca, Obrigada por ter vindo. E você participa conosco pelo 998-97-1000. Aqui a gente tem vários tipos de alimentos comuns no café da manhã. Como eu disse, o pãozinho francês lidera? Então, Mônica, esses alimentos compõem a grande maioria das mesas dos brasileiros no café da manhã. E eu acho que o líder é o pãozinho francês. E ele não pode ficar de fora. E o que a gente tem percebido ultimamente é a grande maioria tem condenado o pão francês. Baniu. Isso, excluído esse pãozinho que faz parte do hábito alimentar do brasileiro. E eu acho que não é por aí que a gente deve tratar o pão francês, coitado, né? Não do é? pão francês, que é tão saboroso. Agora tem gente que tem todos os dias e às vezes come mais de um. Aí também não está muito certo. Isso. Então, quando a gente fala especificamente do pão francês, ou a gente pode trazer para outros tipos de alimentos, não é? Mas a gente vamos falar um pouquinho do pãozinho. Eu sempre questiono os meus pacientes: quanto que você come? O que você come, quanto você come e como você come? Que é um detalhe extremamente importante que às vezes as pessoas não levam em consideração. Então, quando eu falo, quanto você come? Ah, todos os dias eu como 1, 2. E aí eu já pergunto, como você come? Por que você come todos os dias a mesma quantidade? Todos os dias você acorda com o mesmo tamanho da fome? Interessante isso. Não é? Então é para colocar as pessoas para pensarem mesmo. Porque às vezes eu posso acordar com fome de metade. Eu posso acordar com fome de um pão inteiro. Eu posso acordar com fome de outro tipo de alimento, não é? E não excluir o carboidrato das refeições. Quando a gente fala de o que é o carboidrato, por que o alimento é fonte de carboidrato? Nem sempre ele tem só o carboidrato, não é? Ele tem outros nutrientes. Esse alimento é fonte de determinado nutriente porque ele tem maior quantidade de determinado nutriente. Nessa mesa aqui, nós temos vários exemplos de fontes de carboidratos. Não legal. É? O pão francês, o pão de forma integral, os alimentos industrializados. Aqui a gente tem um cereal, né, uma aveia. E as frutas e o mel. Tá? São tipos de carboidratos também. Tipos de carboidratos diferentes. E aí, quando a gente pode falar do café da manhã, o que eu poderia fazer? Comer o pãozinho? Ok. Mas sempre pensar, será que eu tenho que comer todos os dias um pãozinho? Será que eu tenho que comer 2 pãezinhos? Não é? Voltar esse olhar para a minha fome e me questionar sobre isso. E aí, o que eu posso diferenciar? Eu posso incluir o leite com as frutas e a aveia. Fica bom, hein? Fica gostoso fazer uma vitamina onde eu tenho a proteína, eu tenho o carboidrato, não é, da aveia, e eu tenho o carboidrato também das frutas. Junto com isso, eu tenho uma coisa que eu acho que é muito bacana, as fibras presentes na aveia, que é carboidrato, e nas frutas também. Junto, o que vai acontecer? Essa fibra vai fazer com que a absorção do carboidrato seja mais lenta. Então, eu evito picos de glicose na minha corrente sanguínea. Então, a absorção vai ser bem mais lenta, devagar. Eu falo que é como se fosse uma escadinha, não é? E aí, eu não tenho hiperglicemia. A gente pode falar do caso dos diabéticos. Junto com a fibra presente, eu tenho as vitaminas, os sais minerais que compõem as frutas. Então, eu tenho no café da manhã algo que é simples, não é? Que às vezes a gente consegue ter isso em casa, uma maçã, uma banana, o leite, a aveia e ter uma refeição completa. Aí a pessoa fala, ai, mas eu não tenho dinheiro. Hoje tem para todos os bolsos, não é? Isso não é mais desculpa também, não, né? Então, e eu sempre questiono, o quanto você gasta com sal, com açúcar, com óleo, com cigarro, com bebida? É para refletir. Vamos converter isso em uma alimentação mais saudável? Aqui, a gente, por exemplo, bolachas, né, ou biscoitos, como queiram chamar, eu posso ter, mas também não todos os dias. Sim, sim
e não seria sim, mas também não seria não é? E aí eu trago uma reflexão seguinte: por que não buscar uma alimentação natural? E aí entra a questão do custo também, que é uma alimentação mais fácil para algumas pessoas, mais barata, não é? E não gosto de condenar nenhum tipo de alimento, claro. não é? Você conhece a minha linha de trabalho, então, assim, o que a gente pode dizer sobre esses alimentos? O que vai dar essa aparência, crocância, não é? Esse tempo de prateleira para esse alimento, ele é um alimento artificial. Então, o ideal, eu não preciso excluir, mas eu também não preciso consumir da forma que as pessoas têm consumido. Eu sempre gosto de comparar quanto tempo que essa bolacha, esse biscoito vai durar na sua casa, quanto tempo que o pãozinho francês dura. Então, o prazo de validade determina também a qualidade desse alimento. Não é? Deixa eu trazer, antes da gente fazer uma pausa aqui com a Analícia, deixa eu trazer a Tatiane de Uberlândia. Se eu comer o pão francês com uma proteína, o ovo, por exemplo, no café da manhã, atrapalha o meu processo de emagrecimento? Então, Tatiana. Isso, Tatiana, o que a gente também é interessante a gente falar, qual que é o modo de preparo do ovo. Porque também o pãozinho com ovo frito, não é? O ovo é uma fonte legal de proteína, ele pode ser pochê, ele pode ser ovinho mexido, eu não preciso adicionar gordura para preparar esse ovo, coloco umas ervas, não é? Um orégano, manjericão, eu gosto muito de erva, que eu acho que isso dá um sabor diferente no alimento, e comer junto com o pãozinho. Hoje, nós estamos falando especificamente do café da manhã. Isso. Né, Tatiana? A gente tem que avaliar o resto do dia também. Não é? E aí, hoje, falando diretamente do café da manhã, eu não vejo problema do pãozinho com ovo. Mas prestar atenção. Todos os dias você come o pãozinho inteiro? Quantos ovos você come? E o restante do dia? A Analícia, que é nutricionista comportamental, até essa questão mesmo assim da gente parar, pensar e não fazer no automático, que é uma questão que eu trago para a segunda parte da entrevista que nós temos com ela. Já já eu também vou trazer suas perguntas. E a gente vai voltar com a Analícia Morum, que é nutricionista comportamental, e hoje ela falando pra gente sobre o café da manhã. Tava dando uma espiada nas perguntas aqui, viu, Analícia? A gente falou do pãozinho com ovo. Aí tem uma outra amiga nossa que pergunta: e o pãozinho com queijo é uma boa no café da manhã? É uma delícia, né? Não é uma delícia, com né? Com um cafezinho, então, que nós gostamos. Então, aí volta aquela questão: qual tipo de queijo? Qual a quantidade? Não é? Então, é sempre interessante a gente avaliar. Mas essa combinação do carboidrato com a proteína é excelente. E sempre lembrar de uma frutinha no café da manhã, não é? Sim, o ideal seria a gente consumir um tipo de fonte de nutriente em nas refeições. Ter um alimento que componha, né, para essa refeição ser completa. Mas se eu não conseguir incluir, não vejo problema nisso. Eu tenho o restante do dia aí para consumir essa fruta, né, ou que seja uma salada de frutas, que eu acho que é bem legal também da gente ter uma variedade de alimento no nosso dia alimentar. Eu vou trazer uma situação aqui de um amigo nosso que sempre participa, eu só não tenho o nome dele aqui, mas é uma coisa muito comum de pessoas que aproveitam a janta que sobrou para tomar café da manhã. Ele falou: Mônica, o carboidrato que eu gosto é o arroz, como todo dia no café da manhã. Então, é interessante, né? Não gosto muito dos preconceitos, mas conhecê-lo melhor, saber mais informações, por que ele consome o arroz no café da manhã, que não é um alimento muito comum para ser consumido no café da manhã. É a mesma coisa da gente fazer inversões, consumir um lanche na hora do almoço. Né? Eu acho que antes de julgar, eu acho que o ideal é a gente não julgar, entender o porquê dele consumir esse alimento, o arroz, no café da manhã. Muito bem. Essa pergunta chegou e eu já ia perguntar para a Ana Lúcia, porque é tão comum a mesa do mineiro, principalmente o Daniel, lá do Santa Mônica, e o pão de queijo. O pão de queijo, que é muito comum na nossa mesa, no café da manhã e em outras refeições também, né? Sempre que a gente vai receber ou ser recebido, na maioria das vezes tem o pãozinho de queijo nessa mesa. Então, eu acho que é interessante consumir, mas com moderação, porque o pão de queijo,
ele tem outros componentes aí, por exemplo, a gordura, não é? Então, se essa pessoa tiver uma alteração de colesterol, uma alteração de peso, é legal a gente levar em consideração isso e ter moderação no consumo. E hoje a gente tem pão de queijo de batata doce, pão de batata doce, pão de chia. Que são os fakes, né? E aí, assim, eu particularmente não gosto muito disso. É batata doce, é batata doce, é pão de queijo, é pão de queijo. Entendi. Não é? Então, hoje a gente tem uma versão distorcida da alimentação, dos alimentos, não é? Eu acho que a gente tem que dar nome para, se é pão de queijo, o que é o pão de queijo? É aquele alimento raiz, né? E aí, se for adicionar outro alimento, colocar isso como um outro tipo de alimento. Deixa eu trazer a Rejane, que está acompanhando a gente lá de Tupaciguara. Rejane, um beijo grande. Falou, Mônica, no meu café da manhã tem tapioca, café e uma fruta. Ela tem diabetes. E é intolerante à lactose, Rejane? Foi isso que você quis dizer? A alimentação dela é natural e orgânica, é vegetariana e vegana. A tapioca também hoje em dia está muito presente no café da manhã do brasileiro, né? Isso, a tapioca, as pessoas aboliram um pouco o pão francês e introduziram a tapioca. No caso do paciente que é diabético, então ela tem várias características aí que a gente deve levar em consideração. Diabetes, ela utiliza os alimentos orgânicos, que é muito interessante, não é? Mas ainda é um pouco difícil o acesso para nós, né? Para a maioria das pessoas. Uma questão de ter o acesso e também a questão do custo, quando nós achamos esses alimentos. Mas eu acredito que com o tempo isso vai mudar, né? Porque a demanda tem aumentado de pessoas que buscam esse tipo de alimento. Sempre que eu trabalho, e a grande maioria dos meus pacientes são pacientes diabéticos, o que eu trabalho com eles? É não excluir os alimentos. Hoje, o que a Sociedade Brasileira de Diabetes preconiza? Não excluir. Alimentação saudável, indicado para a população do modo geral, saudável. Pessoas que buscam ter hábitos saudáveis, não é? Que fique bem claro isso. É o mesmo indicado para um paciente diabético. Então, se eu introduzir, a Analícia está colocando mel, açúcar, a gordura na alimentação do paciente. Não. Ponto e vírgula, né? As pessoas têm que excluir, eu tenho que tirar algum alimento para colocar o outro e não consumir tudo junto. Não é? Então, da forma que ela faz, ela buscar esse equilíbrio é interessante, mas não ficar só na tapioca, só naquele mesmo alimento. Porque variar, a gente trabalhar essa variedade, por que não consumir o pãozinho francês, o pão integral, não é? Outro tipo de carboidrato e de vez em quando um pãozinho de queijo, isso não vai ser o que vai atrapalhar, não. O suco de laranja, tadinho, ele também é um vilão, né, para muitas pessoas. A Carla quer saber se interrompe o processo de emagrecimento. Mônica, o suco de laranja, eu sempre indico o consumo da fruta in natura, que é o quê? No caso da laranja, a gente tem aqui a laranja na nossa mesa. Descascar essa laranja, comer ela, você come com bagaço. Quando você come a laranja, você vai comer, na maioria das vezes, uma unidade. Consumindo a laranja in natura, você consome não só o carboidrato, porque é uma fruta rica em carboidrato, tá? Mas você consome as fibras também. Quando eu preparo o suco da laranja, quantas laranjas, Carla, você deve utilizar? Uma? Acredito que não. De 2 para mais laranjas, por causa da quantidade de suco, não é? E aí a gente está aumentando a quantidade de carboidrato consumido e de caloria. Não gosto muito de falar de caloria e né? de números com o paciente, não. Então, eu indicaria consumir a fruta in natura, ao invés do suco. Deixa eu só saber, Lohan, eu tenho mais um tempinho aqui com a Analícia. Oi? 1 minuto? Tá, então deixa eu trazer aqui a Cidinha. Mônica, rainha das manhãs, adorei esse dia. Eu passei a comer todos os dias um ovo, 3 colheres de tapioca e 1 colher de aveia. Aí entra a questão da variação também, né? Da variação.
não é? Quando ela fala todos os dias, aí eu já começo a imaginar todos os dias a mesma coisa. A mesma coisa, né? É legal ela adicionar na tapioca a aveia, ela tá colocando fibra, igual a gente falou lá no começo, no outro bloco, não é? Que tem um carboidrato, tem a fibra junto. Agora, vamos pensar um pouco sobre variedade. E evitar julgar. A Renata lá do Shopping Park, cuscuz tipo nordestino. Tá valendo no café da manhã? Tá valendo. É um bom carboidrato? Está valendo, né? E é uma forma de voltar lá, que a gente pode um dia falar também das comfort foods. Porque às vezes ela é daquela região, então eu acho que é interessante consumir, porque traz lembrança gostosa também pro café da manhã. Tá marcado. Vamos falar sobre essas comidas confortáveis. Analícia Morum, que é nutricionista comportamental, trazendo mais uma vez a riqueza do nosso café da manhã, enquanto a gente pode variar. Obrigada, viu, Analícia? Eu que agradeço. Bom restinho de semana para você.